E aí, gente? Boa noite! Boa noite! Todo mundo com calor hoje. Pra caraca! Parece que veio com força total. Praias lotadas, né? Uma vergonha. Vamos falar, né? Uma falta de compaixão e respeito ao próximo, porque ainda estamos em pandemia, os casos estão aumentando, hospitais ficando lotados, né? Em paralelo com isso, a gente vê bares lotados, tudo lotado, né? Shopping funcionando e escolas fechadas. E aí? Isso. É claro que o ser humano é adaptável e depois de tanto tempo, né? E as pessoas precisando sair para trabalhar, acho que precisam obrigatoriamente. Então você acaba normalizando um pouco mais a situação e perdendo medo, o que não justifica de forma nenhuma. Você vê uma praia lotada daquele jeito, barco, um monte de gente na calçada, né? Existe uma flexibilização no sentido da vida precisar continuar, porque esse é o novo normal, né? Se é que existe um normal. Mas daí você fazer, sei lá, shows, sambas, né? Se todo mundo tivesse levado a sério desde sempre, já estava tudo regularizado. Resolvido. Mas também a gente sabe que a falta de... as informações desencontradas e também as autoridades não colaboraram muito, né? E aí, numa sociedade onde a gente nega a ciência, realmente fica difícil falar de vírus, né? Exatamente. Se desgoverno. Não, sobre isso eu acho que assim, a gente vê as praias lotadas, mas normaliza também o transporte público lotado todo dia, né? Então, assim, essa dualidade, eu acho que é muito importante a gente pensar, porque revolta a praia lotada porque a pessoa tá lá opcionalmente, né? E, ao mesmo tempo, a gente também tem que se revoltar porque os transportes públicos estão lotados, porque no momento de pandemia, o mínimo que a gente teria que ter era transportes públicos sem tanta aglomeração para as pessoas que precisam sair para trabalhar não se exporem tanto, né? Então a gente vê aí essa dualidade. E ainda tem linhas de ônibus faltando no Rio de Janeiro, né? Tem isso. Muitas desapareceram, né? Muitas desapareceram. Então, enquanto era para continuar funcionando, para as pessoas continuarem podendo sair de casa com segurança, mesmo que vazias, que é bom porque evita aglomeração, não. O nego foi lá, cortou, as pessoas cortaram. Para piorar, no momento que não era para cortar, né? Só que eu acho que a gente só tem que tomar cuidado quando a gente fala essa questão das pessoas que estão indo trabalhar. Óbvio, né? Que esse é o grande problema, na verdade. Porque essas pessoas precisam sair para trabalhar, mas eu escuto muita gente justificando assim, se o cara pode pegar um ônibus lotado para trabalhar, então por que ele não pode curtir uma praia no final de semana? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dizer, não. A gente, não, eu sei que não. Na verdade, eu tô aqui para levantar, porque muita gente está falando isso e a gente não pode relativizar uma situação dessa. O ideal seria, quem tem o privilégio, porque trabalhar de casa em home office é um privilégio, quem tem o privilégio de ficar em casa, deveria estar em casa e, inclusive, não ir à praia, né? E quem tem que sair para trabalhar com um transporte público seguro, com pessoas conscientes, ou seja, se você sai de casa só para o necessário, a rua não fica tão cheia, você não expõe o camarada que precisa sair ou a camarada que precisa sair obrigatoriamente, né? Uma série de coisas assim. Eu acho que as pessoas também deturpam um pouco, sabe, as informações, né? E aí eu tava vendo aí um paralelo que não é tão paralelo, tem tudo a ver, né? Isso é que a Fiocruz já anunciou um aumento absurdo na letalidade. A gente não está nem falando de número de casos, a gente está falando de casos letais, né? A gente está na zona crítica, com 82% das UTIs do Rio de Janeiro ocupadas. Porque, para completar, flexibilização, praia cheia, bar cheio e fecha hospital de campanha no meio de uma pandemia. Como é que fica? Vocês estão sabendo, né, hoje que saiu essa notícia de que são 307.930 novos casos confirmados da doença em 24 horas. Isso atualiza de agora. E aí, os 3 países no mundo, aí os maiores números foram registrados na Índia, nos Estados Unidos e no Brasil. E aí, o que eu queria trazer, e sabe o que esses 3 países têm em comum? Os 3 países são governados pela extrema-direita.
Trump nos Estados Unidos, Modi na Índia e Bolsonaro no Brasil. Ou seja, o que isso quer dizer? São 3 países super populosos, né, também, e com dimensões continentais, e governados pela extrema-direita. Ou seja, um caldeirão, uma confluência de problemas, né? Enfim, ter dimensões continentais e serem superpopulosos é uma característica, não um problema, né? Mas uma característica que dentro da Covid se torna um problema. Mas os 3... e os 3 estão aí com líderes que negam a Covid, né? Então, assim, isso mostra pra gente muita coisa. E imagina, parece até que para ser de extrema-direita, pré-requisito é negar a ciência, né? Porque a pessoa que nega uma pandemia, ela nega a ciência, né? Também, inclusive. Então, tá vindo aí, gente. Vamos nos preparar, porque vai rolar uma segunda onda gigantesca de casos no Brasil. E a gente está só preparando o terreno aí, porque isso que a Lana trouxe ainda há pouco, não vai ter leito, cara. Enfim, a gente vai ter que se preparar muito. Mas só, eu queria voltar à questão da volta às aulas, porque tá um nó vai e vem isso aqui na capital, né? A gente viu, semana passada a gente falou do Pedro II, a gente falou das escolas municipais, né, e públicas que não tem, é difícil ter condição de voltar às aulas, falou das particulares também. Só isso aqui, tá? Oi, Léo, bem-vindo ao Plantão das 7. Mas a gente acabou de ver uma outra notícia falando que as aulas podem voltar no estado, mas estão proibidas na capital. Então, eu acho o seguinte. Primeiro que eu acho uma loucura. Eu entendo que existe uma demanda por parte das famílias também, porque muitas pessoas já estão saindo para trabalhar e não têm onde deixar seus filhos. Então é uma situação extremamente complexa que a gente está vivendo. Mas, ao mesmo tempo, não dá pra gente imaginar, principalmente se tratando de crianças, que não têm a mesma noção até de cuidado que o adulto tendo. Já é preocupante você ir para um ambiente com um monte de gente. Como é que você coloca uma série de crianças juntas em sala de aula, com segurança? Essas crianças que vão voltar para casa delas e estar ali, porque a gente fala muito que a criança costuma ficar sintomática, né? Mas ela convive com adultos e ela é um vetor, né? Então, assim, no meio de uma pandemia, nesse momento que a gente está voltando a subir, principalmente, imaginar que a gente possa voltar às aulas, isso a gente está falando de colégio particular, né? Porque os pais que pagam, eles ficam, não vai voltar? Muitos, né? Não todos, mas grande parte não vai voltar. Se colocam numa posição de cliente, né? E quase que exigem, né, que o colégio retorne, não é? Mas eu quero. Mas agora sim, o que eu só ia polemizar é o seguinte: as crianças, será que as crianças que não estão indo para. O Brasil já está mais de 200 dias sem aula. Nenhum país ficou tanto tempo sem aulas, né? As crianças já estão começando a mostrar efeitos emocionais e psicológicos, a sobrecarga das mães, tá surreal. Bom, quantas vezes eu cheguei aqui exausta e falei, gente, o que me dói mesmo é liberar as particulares e as crianças de escola pública ainda não poderem voltar. Porque da mesma forma que a mãe da particular está sobrecarregada, precisa voltar ao trabalho, etc., a mãe da escola pública também. E talvez desde sempre, muito mais tempo, porque é a caixa do supermercado, é a frentista do posto de gasolina, é a faxineira. E onde ficaram essas crianças? Entendeu? A enfermeira do hospital. É muito complicado, gente. Essas crianças, muitas, a gente sabe que elas ficam com a família, né? Fica com o irmão mais velho, fica com a vizinha, fica com o avô, fica com uma avó. Mas o que me preocupa na questão do retorno das aulas em escolas públicas é a falta de recursos. Passa longo. Vai ter que voltar amanhã esse assunto. Tem muita coisa para falar. Vamos voltar.